coisa eu excluo dali, tá? Se dependendo ali. Ivonei e Emanuel. Deixa eu ver quem mais Ok. fica ainda para Geniane e a Bárbara. Qual Esse foi a maior Amazon... pandemia da história Oi? de maior duração? Qual foi a pandemia de maior duração? Quem que é o Jaguar FF? Tá. Ô, Lucas, tu vai vendo no particular, vai olhando ali, e se for o caso, exclua também, tá? Dependendo se não se Não, mas eu acho que identificar só ali. você pode, Ivonei, que você criou a sala, né? Uhum. Caio, beleza. Ah, entrou aqui. Olha só, tem gente ofendendo ali, tá vendo? Cara, se vocês estão com o nome, na verdade você precisa mandar o nome no chat, otários. Ó, cuida com essas expressões, tá, pessoal? Ô, Luana, meu Deus. Isso aí, por favor, pessoal. Cuida com as expressões, porque isso aqui vai ficar gravado, né? Aí Rosa, ficando gravado vai ficar ruim. Então, ó, antes de eu começar aqui, alguém tem alguma objeção, alguém não quer aparecer, pode desligar o vídeo. Lembrando que esse vídeo vai ser colocado no YouTube, a tua imagem vai aparecer lá. Caso você não queira, então desliga ali o vídeo. Se você tem alguma objeção que a tua imagem, né, ou não autoriza que a tua imagem apareça lá no Facebook, no Facebook não, no YouTube, né, como ela vai ser gravada, disponibilizada lá, você pode estar desligando o teu vídeo. Deixa apenas o áudio ligado. Tá? Então, assim, você tem essa opção. Assim, ó, pessoal, na aula passada que a gente teve em agosto, aconteceu muitas situações de o professor estar explicando, alunos acabarem interrompendo, acabarem fazendo sons, entende? E isso atrapalhou bastante. A gente não quer que se repita, porque a gente não quer prejudicar os alunos que estão aqui realmente para assistir a aula, entende? E assim, depois daquele acontecido, foi levado para a direção, ok? A diretora foi atrás de quem eram os alunos, e se acontecer de novo, a diretora novamente, a direção, a GESE, também a orientadora, vai estar indo atrás dos alunos e vai ter consequências esse tipo de atos, tá, pessoal? Porque, assim, a gente está dispondo um tempo nosso, isso aqui que a gente está fazendo é trabalho, tá bom? É um momento para vocês aprenderem, então, da mesma forma que a gente quer que seja um momento agradável para descontrair com vocês, para vocês aprenderem, da mesma forma também é um trabalho sério, tá? Então, a gente pede a colaboração de vocês, pede o respeito, tá bom? Para a gente poder dar sequência aí nas nossas aulas complementares. Certo, professor Sivonei? Certo, então ninguém tem objeção, né, com relação a essa questão aí da imagem. Então, nós vamos começar a nossa aula. Nós vamos falar um pouquinho sobre os Jogos Olímpicos, né? Jogos Olímpicos foi a proposta que a gente pensou, até porque esse ano também seria um ano de Olimpíada, e infelizmente, por conta da pandemia, foi adiado para o ano que vem. A gente não sabe também, né? A princípio é para acontecer o ano que vem, né? Dando tudo certo. Então, a gente optou, né? E como é um tema que dá para casar entre a disciplina de História e a disciplina de Educação Física, né, a gente achou por bem, então, falar um pouquinho sobre os Jogos Olímpicos, tá? Antes ali, a Sara perguntou, né, sobre a pandemia, rapidinho ali respondendo, para não deixar ela no vácuo, né, sem resposta. Eu acredito que foi a peste negra, né? Ela durou bem mais de 10 anos, né? Ela foi entre 1345 ou 35 a 45, foram mais de 10 anos, né? Depois ela desapareceu. Tá, mais ou menos esse tempo, acredito que ela foi a mais longa. Deixa eu compartilhar aqui a tela do meu computador, né, com vocês aqui. E eu já vou começar, então, a minha parte. Eu faço a minha parte, depois eu deixo o professor Lucas na continuidade, tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre os Jogos Olímpicos, né? Entender um pouquinho a importância, né, dos Jogos Olímpicos. Vou fazer a parte histórica, então, explicar um pouquinho, não sem entrar em muitas questões, ou com muita profundidade também, até porque é um tema bastante amplo, não dá para a gente, numa aula aqui, trazer vamos dizer assim, um apanhado, dá para trazer um apanhado geral, mas não aprofundado desse tema, embora tenha na internet documentários, né, que vão tratar, né, desse assunto com muito mais profundidade. Aqui o objetivo é mais didático, né, mais trazer o assunto em linhas gerais e discutir com vocês alguns pontos importantes, né, dentro desse assunto. Então, primeiro precisamos entender o que os Jogos Olímpicos, né, têm a ver com uma religiosidade grega, né? Então, a primeira coisa que nós vamos entender aqui é que os Jogos Olímpicos, para os gregos antigos, tinham um caráter religioso, né? Estava associado ao aspecto da religiosidade dos gregos, né? Então, para a gente entender um pouquinho sobre essa religiosidade, o primeiro ponto que nós temos que entender é que
os gregos, eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, em várias divindades. Então, deuses, assim como as outras sociedades da antiguidade, a maioria delas, né, acreditavam em várias divindades, exceto os hebreus, que eram monoteístas, mas se a gente for olhar, estudar ou ver ao longo da história, a maioria dos povos antigos, eles eram politeístas, né? Essa palavra no grego poli quer dizer vários, né? Teísta, Deus, ou seja, crença em vários deuses ou em várias divindades. A questão ali, até o próprio nome Olimpíada, é uma referência à cidade de Olímpia, onde tem uma montanha, né? O que era chamado de Olimpo, que era considerado os céus, o céu dos deuses gregos. Então, os deuses gregos, na visão do grego antigo, viviam, moravam, habitavam no Olimpo. Então, esse monte fica na cidade de Olímpia, por isso o nome Olimpíada, né? Tem referência a essa localidade. Essa era a visão dos gregos antigos, né? Que os deuses moravam nesse Olimpo. O Olimpo era uma espécie de céu, como está bem colocado ali no PowerPoint, né? Esse céu, né, que nós temos hoje, essa visão que nós também temos de céu, né, como sendo um lugar perfeito, um lugar de eternidade, de imortalidade, um lugar de limpeza, um lugar de felicidade, era a visão também que o grego tinha do Olimpo, né? Porque era o lugar onde os deuses viviam, onde eles moravam. Era um lugar limpo, um lugar perfeito, um lugar onde de imortalidade, de eternidade, diferente do mundo que eles viviam, né? O mundo que eles viviam era um mundo sujo, era um mundo de fome, de miséria, cheio de coisas feias, né? De catástrofes, principalmente catástrofes naturais, né? De problemas de toda ordem. Então, diferentemente dessa realidade, era o Olimpo. O Olimpo era o contraste disso, era totalmente diferente dessa realidade. Então, onde viviam os deuses. As cidades gregas normalmente construíam templos e santuários em homenagem a esses deuses. Então, se você fosse passear em Atenas, ou em Esparta, ou Corinto, qualquer cidade grega da antiguidade, você iria circular pela cidade e você viria vários templos em homenagem aos seus deuses. Por exemplo, em Atenas, na parte mais alta, que é chamada de Acrópole, ali tem o chamado Partenon, né, que era um local, era um templo em homenagem à deusa Atena, que era a patrona da cidade. Então, o templo geralmente ficava, os templos, em lugares altos, onde as pessoas iam ali, né, para fazer as suas orações, né, para fazer as suas homenagens, fazer as suas venerações. Então, era muito comum na antiguidade, não só na Grécia, mas no mundo antigo, né, ao chegar numa cidade, toda a cidade tinha lá o seu templo, né, que simbolizava, que representava a religiosidade daquele povo, daquela comunidade. Então, como os gregos acreditavam em vários deuses, cada cidade adorava o seu deus, né, um deus específico ali daquela cidade, uma divindade patrona daquela cidade, tá? Uma outra questão também é que os deuses gregos, eles tinham sentimentos, na visão do grego antigo, né? Como que eles viam os deuses? Muito parecido com aquilo que é o ser humano, né? Por exemplo, na visão deles, os deuses amavam, odiavam, sentiam raiva, né? Sentiam amor. Eles tinham sentimentos muito parecidos com os nossos, até. A gente chama isso de antropopatia, né? Atribuir sentimentos humanos às divindades. Então, eles acreditavam que esses deuses muitas vezes estavam irados, com raiva, eram vingativos, né? Por exemplo, né, se desagradados, né, por alguém ou por uma comunidade, eles poderiam castigar, né, poderiam trazer catástrofes naturais, produzir uma série de, né, intempéries. Então, assim, os deuses, na visão do grego antigo, eles não eram, por exemplo, um exemplo de padrão moral, né? Eles guerreavam entre si, eles sentiam inveja um do outro, né? Haviam confrontos e conflitos entre eles. Deixa eu parar um pouquinho aqui para dar permissão para alguém entrar aqui. Já retomo. Ok. Também era uma religião cívica, né? É uma religião cívica, até porque as festividades, né, para os deuses da cidade, para obter benesses, como, por exemplo, obter bênção, coisas boas, mais ou menos como acontece hoje, né, com as pessoas que são religiosas, elas
fazem as suas orações no objetivo de conseguir uma bênção, de conseguir alguma coisa boa, né? Então, o objetivo das festividades era agradar as divindades, agradar os deuses e conseguir as bênçãos deles, né? O contrário seria o castigo, né? Por exemplo, quando havia um problema agrícola, um problema na produção agrícola, né? Uma praga que atingia a agricultura, qualquer problema relacionado a isso, que poderia ser considerado uma tragédia, geralmente, como eu disse, era associado a um castigo divino. Muito bem. Então, tem a questão da mitologia, até essa palavra é bem usada. Mitologia, eu entendo assim como uma forma de explicar, né, uma maneira de explicar o mundo, né? A mitologia é uma forma de explicar o mundo. Imagine um tempo onde as pessoas não tinham um conhecimento como nós temos hoje, não tem a tecnologia que nós temos, não tem... o pensamento racional ainda não era tão desenvolvido. Então, as pessoas explicavam o mundo através do mito. Por que acontece um tsunami? No grego antigo ia pensar, é porque Poseidon está irado e provocou lá um tsunami. Por que um monte lá entrou em erupção e começou a jogar lava? É porque o deus Hades está irado, né? E fez com que o fogo que está lá embaixo, né, viesse para cima, né? E aí aconteceu lá, o vulcão entrou em erupção. Só um exemplo, assim, né, para a gente entender. É que tudo tinha uma relação, então eles procuravam explicar o mundo, explicar a realidade a partir dos mitos. Então, através dos deuses e heróis, eles explicavam a sua realidade, se entendiam também como indivíduos, né, e explicavam até mesmo a sua origem, né? Também os mitos eram importantes para explicar a origem de cada um. Muito bem. Aqui trazendo mais uma vez aqui as principais divindades, né? Zeus era a principal divindade grega, né? Tem ali as representações que vocês podem observar, embora na cultura, na mitologia grega, não foram os deuses os criadores do mundo ou do universo. Na visão dos gregos, os criadores foram os titãs, que vieram antes dos gregos, como, por exemplo, a Gaia, né, que formou a Terra, Urano, que formou o céu, e o Cronos, que formou, né, o tempo, que seria o tempo. Então, assim, eles que foram os criadores do mundo, do universo. E os deuses vêm depois, né, como se fosse uma segunda geração. Até, inclusive, tem uma mitologia, tem um mito de que o deus Cronos, né, esse deus devorava todos os seus filhos quando nasciam. A partir do momento que eles nasciam, o Cronos ia lá e devorava os seus próprios filhos. Porque havia uma profecia de que um filho iria destroná-lo, iria derrotá-lo. Então, toda vez que nascia um filho, o Cronos ia lá, assim que nascia, e devorava o seu filho. Literalmente, né? Devorava o seu filho. E aí, a mãe de Zeus teria escondido ele, para não ser morto por Cronos, e quando ele completou uma idade, ele foi lá e cumpriu a profecia, matando Cronos e se tornando a principal divindade, vamos dizer assim, né? É interessante até essa alegoria, ou esse mito, porque Cronos, no grego, é tempo. Cronos significa literalmente tempo, por isso que o nome cronológico, cronologia. E aí a gente entende o porquê que os deuses, na visão do grego antigo, eles são considerados eternos, né? Porque eles mataram o tempo, né? Zeus matou, de certa forma, falando isso figuradamente, matou o tempo, matou o Cronos. Por isso eles eram eternos, né? Eles não são como os seres humanos, né? Que são mortais. Os deuses são imortais, são eternos. E até essa questão dessa alegoria que eu citei é interessante porque quando a gente coloca isso para a gente, né? Para nossa realidade, assim que nós nascemos, o tempo, o Cronos, já começa a nos matar, nos devorar, né? Uma pessoa começa a morrer a partir do momento que ela nasce. Ela nasceu, a partir do nascimento ela começa a morrer, né? Porque o Cronos, que é o tempo, ele vai nos devorando, né? Devora todos, né? Só a gente começar a perceber com a idade, vocês estão novinhos ainda, mas vocês vão perceber com a idade, né, que o Cronos, que o tempo, o efeito do tempo, ele é nocivo sobre os seres humanos, né? Até chegar à nossa eliminação, né? Porque o homem não consegue viver mais de 70, 80 anos, aí é o tempo que nós temos. Então, as divindades ali, o Poseidon, Atena, Ares, que é o deus da guerra, né, ali o Dionísio, que é o deus do vinho, Afrodite, que é a deusa da fertilidade, etc. Quer dizer, eles têm um panteão aí de deuses, um panteão de divindades que para eles são cultuados, né, são deuses que precisam ser cultuados. Não vai estar aqui o Hades, porque o Hades, na visão deles, vivia no submundo, vivia no centro da Terra. Tanto é que
daí surgiu o nome inferno, né? Tem a ver com Hades, né? Que é esse ambiente, né? No seio da Terra, ou no centro da Terra, aonde habitaria, teoricamente, essa divindade grega. Muito bem. Então, o que eram os Jogos Olímpicos? Era uma homenagem a Zeus, tá? Primeiramente, era uma homenagem a Zeus. Então, a primeira coisa que a gente pode observar aqui é que os Jogos Olímpicos, lá na Antiguidade, lá na Grécia Antiga, foi lá onde surgiu, tinha um objetivo, um caráter de veneração, de adoração a Zeus, a essa divindade. Então, tinha um caráter religioso. A primeira Olimpíada ocorreu em 776, né, antes de Cristo, na cidade de Olímpia. Então, foi a primeira Olimpíada, e ela vai, a última Olimpíada, ela vai terminar, ou vai acontecer mais ou menos de 390, não lembro bem a data, mas foi mais ou menos 390, depois de Cristo, né, quando Teodósio I, até foi mencionado isso ontem por uma aluna, Teodósio I proibiu os Jogos Olímpicos, né, porque ele entendeu que era uma festividade pagã, né, ou não cristã, lembrando que esse período ali, né, o próprio Império Romano já havia se cristianizado. Então, as Olimpíadas começam em 776 a.C. e vai até mais ou menos 390 depois de Cristo. Eram realizados de 4 em 4 anos, né, então de 4 em 4 anos, como acontece hoje, eram realizados. Normalmente, nesse período aí, as guerras, elas paravam, os gregos, se estivessem guerreando ou brigando entre si, entre as cidades e estados, eles paravam os confrontos ou os conflitos para participar desse evento, que tinha um caráter esportivo, cívico e também um caráter religioso, né? Essas três coisas aí. O vencedor é diferente de hoje, né? O vencedor ganhava ali uma coroa feita de folha de louro, né? E era recebido na cidade como uma espécie de herói. Então, o vencedor, ele ia para homenagear Zeus, mas ele não tinha, né? Não ia receber fortunas como os nossos atletas hoje, né, campeões olímpicos, não são todos, mas uma grande maioria, né, que conseguem chegar nos Jogos Olímpicos e conseguem ser um recordista mundial, ganhar uma medalha de ouro, muitas vezes ganham milhões, né, patrocinadores que vão patrocinar ele a vida inteira, de tênis, de roupa, né, de algum tipo de alimento, né, os caras vão ganhar dinheiro a vida toda porque ele é um medalhista olímpico, então as empresas vão usar ele em marketing, em propaganda, e ele vai ganhar muito dinheiro, mas lá na Grécia Antiga, não. Né? Ele era recebido apenas como um herói nacional. Deixa eu ver aqui quem está entrando. A Roseli. Permitindo, então, a Roseli, dando continuidade aqui na nossa aula. Então, além de ser uma homenagem, como a gente falou, né, ocorreu ali a data que a gente colocou também, evento cívico, as guerras eram interrompidas. Inclusive, pessoal, se algum atleta que estivesse indo para a Olímpia participar dos Jogos Olímpicos e ele fosse morto, era considerado um crime de sacrilégio, era considerado uma ofensa, inclusive a Zeus, uma ofensa, era um crime terrível matar um atleta. Tanto é que quando começavam os Jogos Olímpicos, as guerras paravam. Você poderia transitar, né, em direção à Olímpia sem nenhum problema por territórios inimigos, né, que provavelmente você não seria morto, dificilmente você seria morto, até porque era um momento em que eles paravam para homenagear a principal divindade do Olimpo. E é interessante a gente fazer uma comparação com a atualidade, porque quando ocorrem os Jogos Olímpicos, a gente vê, às vezes, nações inimigas jogando, participando do mesmo jogo, né? Nações que, hoje, na questão geopolítica, são inimigos, por exemplo, Estados Unidos e Coreia do Norte. Às vezes, numa modalidade, eles estão juntos, vão jogar, né? Ali tem que respeitar um ao outro, né? Tem todo um sentimento de respeito, né? Tem algumas questões ali que precisam ser cuidadas ou respeitadas, né? Então, acontece mais ou menos igual, né? Países diferentes, rivais na questão geopolítica, mas que quando vão para os jogos, eles precisam se respeitar. Então, eu gostei muito, achei muito interessante isso, e é bom pontuar, que os esportes, né? Muitas vezes, não é que eles vão eliminar as diferenças, mas os esportes, eles ajudam a fazer com que a gente respeite as diferenças. Nós podemos ser diferentes, nós podemos estar, às vezes, em lado diferente, ter pensamento diferente, né? Até, de repente, não somos amigos, mas a gente respeita um ao outro. E eu acho que isso é bem importante, inclusive, trabalhar, né, falar com vocês aqui, que, às vezes, tu pode... mas eu não gosto de tal pessoa, eu não tenho simpatia por tal pessoa, mas eu acho que o esporte, quando a gente vai fazer um esporte,
a gente mesmo não gostando de algumas coisas, ou tendo as nossas diferenças, a gente tem que aprender a se respeitar, né? Porque o respeito, ele é importante. As pessoas são diferentes, as nações são diferentes, o mundo é marcado pela diferença, e eu acho que a principal contribuição dos Jogos Olímpicos é colocar nações com culturas diferentes, pessoas com culturas diferentes, com pensamentos e cosmovisão diferente, mas que dentro daquele ambiente eles vão se respeitar. Eu acho que isso que é bem importante a gente pontuar. Legado deixado pelos gregos. Entre os principais legados, né? Essa palavra legado é diferente de herança, tá, pessoal? A gente pensa herança e legado. Professor, qual é a diferença entre herança e legado? Herança é um bem material que a tua mãe, teu pai ou teu avô, alguém deixou para você. É um patrimônio material que alguém deixa para você. Deixou uma casa, um carro, um dinheiro no banco. Isso é uma herança. Legado fala de um tipo de herança que não é material, né? Fala de uma contribuição que não é física, que não é material. O legado, ele é muito mais profundo. Por exemplo, assim, qual que é um legado que um pai deixou para você? Ele me ensinou o respeito, ele me ensinou que eu devo ser uma pessoa honesta, né, que eu devo ser uma pessoa, né, que respeita as outras pessoas. Ou seja, isso é legado. Legado é muito mais do que um patrimônio, é muito mais do que uma herança. O legado, ele vai além, né? É aquilo que é deixado de uma geração para outra geração, principalmente relacionado à questão de princípios. Uma geração, ela deixa um legado para outra geração. Às vezes pode ser um legado bom, como pode ser um legado ruim, né? Às vezes uma geração deixa um legado negativo, como pode deixar também um legado positivo. E os gregos deixaram para nós um legado muito bom, como, por exemplo, o atletismo, a democracia, o drama, são legados gregos, né? Alguém que pratica o atletismo, ou alguém falando agora, a gente está próximo de uma eleição de democracia, é um legado deixado pelos gregos. E assim por diante. Então, é importante pensar isso também. Indo aí para os finalmente, contextualizando, agora pedindo para vocês participar. Vocês têm duas imagens, uma da Grécia Antiga, né, mostrando ali uma corrida, né? Provavelmente ali a corrida dos 100 metros, né? Linha de chegada ali no final dos 100 metros. Só para pontuar que na Grécia Antiga as mulheres não participavam dos jogos, somente os homens. Então, mulheres não participavam, somente homens participavam. Aqui, né, nós temos as mulheres ali correndo. Então, ali, ó, no dialogando, vencer, arrancar aplausos da plateia, conseguir fama para si próprio e para sua cidade, homenagear um deus. Esses eram alguns dos ideais dos atletas gregos da antiguidade. Agora a pergunta, e os ideais dos atletas de hoje são os mesmos dos gregos antigos? Eu espero dar uma parada aqui na apresentação e eu gostaria que vocês usassem ali o chat ou abram o microfone e trouxessem aí para mim um pouquinho se é diferente ou se é igual, né, os objetivos ali dos atletas dos gregos antigos com os atletas atuais nas Olimpíadas na contemporaneidade. Vamos lá, quero participação agora. Vamos lá, pode usar o chat ali, pessoal. Pode usar o chat ou mesmo abrir o microfone, caso alguém queira falar. Repete aí, professor, eu não entendi o que tu disse. Eu vou voltar ali à pergunta. Antigamente, né, os gregos antigos, quando eles participavam dos Jogos Olímpicos, eles participavam com que objetivo? Homenagear Zeus, né, voltar para a sua cidade como um herói nacional, conseguir fama para si e tal. Pensando nos atletas de hoje, que vão para uma Olimpíada, hoje, na atualidade, esses objetivos são os mesmos dos gregos antigos ou tem algumas coisas que são diferentes? Dinheiro. Dinheiro? Também. Que mais? Não, eu acho que, tipo, eu hoje em iria dia por é só fama mesmo. Vai lá, Vitória. O que importa é dinheiro, ué. Dinheiro, fama, né? Bom, Só fama mesmo. Mulher. fama, né? Seria algo parecido com o deles, né? Mas hoje entra muita questão financeira, questão econômica, monetária. Muita gente vai em busca de dinheiro, né? Vai ter patrocinadores e assim por diante, né? Tem, como eu disse ali, tem pessoa que é medalhista olímpico e que vai ter patrocinador para o resto da vida. Professor, Oi? nem todos vão por dinheiro e fama, alguns vão por paixão. Boa! Boa, isso mesmo. Quem que falou ali? Tá como Mel, mas desculpa o nome, qual que é? Diga o nome para mim. Eloá. Eloá. Perfeito, Eloá. Assim, nem todos, né? Bem pontuou você. Nem todo atleta vai, né? Aí é uma questão muito
individual, né? A gente sabe que tem a questão econômica. Mas falando de dinheiro... O dinheiro é uma coisa que generalizando. agrada muita gente, né? O dinheiro é uma coisa boa. Tipo, Neymar. Eu acho que no começo ele ia por amor, mas agora ele vai mais por dinheiro mesmo. Será que dinheiro faz diferença pro Neymar hoje, né? Acho que não. Eu acho que hoje ele tá num papo... Particularmente, minha opinião, professor Siboney, Pode. Não, né? eu acho que assim, ó, os atletas, assim, quando eles estão no começo da carreira, quando eles ainda têm as ambições deles, que eles ainda não conquistaram, eu acho que para eles vale muito essa questão de ser o número 1 do mundo, de buscar isso. Mas como você citou agora, atletas já consagrados, como por exemplo o Neymar, são pessoas que já têm uma independência financeira por gerações, né? Os netos dos netos dos netos do Neymar vão usufruir ainda do dinheiro que ele conquistou, né? Então, acho que chega num certo ponto da carreira do atleta que o que ele quer mesmo é ainda se manter no topo, é mostrar que ele é o melhor, entende? Vai mais para questões voltadas para o ego do atleta do que para a questão financeira, né? Pode ser que o atleta queira ainda expandir seus negócios, queira ainda mais aquela imagem por questão financeira, mas como você citou ali, por exemplo, o caso do Neymar, chega a um ponto que o atleta, o que ele quer mesmo é ser o melhor ainda, manter esse auge, manter essa... Perfeito, professor. Interessante isso, né? Como eu disse, talvez para ele não faça mais diferença dinheiro, né? Ele já tem muito dinheiro. E eu acho até um pouco injusto, né? Se a gente for olhar assim, eu não vou nem colocar o professor, vamos pegar um médico ou mesmo um enfermeiro, né? Hoje que faz um trabalho tão lindo, como é o caso do médico, né? Hoje o médico ganha bem, tá? Não estou dizendo que o médico ganha mal. Ganha bem mais que um professor, inclusive. Mas o médico, ele salva vidas. O médico salva vidas. E o médico ganha aí, né, no mês, o que o Neymar ganha talvez em 1 hora. Em 1 horinha dele, paga o salário de um médico. Então, assim, eu não estou fazendo críticas, né, ao Neymar, ou sei lá quem que seja, mas eu acho um pouco injusto, né? Quando a gente olha, assim, essa questão da igualdade social, essa questão social, por que tem pessoas, atletas, que ganham milhões e que, para eles, o dinheiro já perdeu até o sentido? Enquanto tem profissionais em determinadas áreas que fazem um trabalho fantástico e que não ganham tão bem, que ganham mal, né? Aí o cara vai lá, joga uma bolinha, né? Às vezes mais cai e não joga nada, tem aquele jogo infeliz, né? Aquele jogo que o cara não joga nada, tu espera que o cara vai arrebentar, o cara não faz nada. Mesmo assim, o cara ganha muito dinheiro, né? Dinheiro que talvez o Neymar ganha num jogo que eu, o professor Silvonei, não vou ganhar numa vida, tá? Não tô reclamando, tá? Mas num jogo, o cara jogou mal pra caramba, ele vai ganhar mais do que eu ganho, talvez vou ganhar na minha vida inteira. Então, existe um pouco de injustiça nisso, né? E a gente tem que pensar, né? Acho que a gente precisa refletir sobre isso um pouco, né? Será que é justo isso, né? Essa acumulação toda, mas tudo bem. Não vou entrar nesse detalhe, vamos continuar, porque eu estou finalizando a minha parte aqui. Saindo contextualizando, para quem não sabe, em 2024 tem um planejamento, a Olimpíada é para ocorrer em Paris, na França, e os organizadores dos próximos Jogos Olímpicos, né, dos próximos, né, mas do outro, né, que o próximo agora vai ser em Tóquio, defendem ou estão estudando a possibilidade aí de inserirem os jogos de videogame, né, que vão ser batizados aí como e-sport, né? Então, os videogames provavelmente nas próximas Olimpíadas, tirando esta de Tóquio, já estarão, né, sendo colocados, categorizados como esporte olímpico. Então, alguém aí quer uma desculpinha para dizer para a mãe que não está estudando porque está muito no videogame, aí você pode dizer, não, mãe, eu estou treinando para os Jogos Olímpicos de 2024. O meu irmão postiço, ele joga para virar jogador profissional. Ele é jogador de videogame. Jogador de Gartic. Não, ele joga LOL. Legal. Eu não sei jogar nada, né? Sou péssimo em jogos. Joga o quê? Roblox. Meu Deus do céu. Olha, falou grego. Agora tu falou grego. Falou grego porque eu não sinceramente, Falou grego. de jogos eu não entendo nada, né?
Nada mesmo, a não ser alguma coisa do Free Fire ali que o meu filho mostrou esses dias para mim, mas eu não sou muito fã de jogos. O professor Lucas é um pouco mais, não. O professor Não, Lucas Free Fire gosta. é outra história. Free Fire é muito É muito ruim. Eu não FIFA, o atleta tem que ser bom pra ganhar de mim. Olha aí, ó. Foi mais Isso é de vocês. Respeitem mestre no CS. É. Vem pro CS fute, não, vem. Minecraft, parte. Verdade, isso é verdade. Legal, pessoal, a minha parte eu finalizou É, aqui. é normal mesmo. Tá? Aí tem que Eu encerro aqui, então, a minha parte, né, a parte de história, e aí agora eu deixo ao professor Lucas. Se alguém tem alguma pergunta, fica à vontade também. Todo Pode jogador fazer. de Free Fire é cor. Pessoal, agora vamos parar um pouquinho com essa história de jogo, tá bom? Se alguém tem alguma dúvida ainda com relação ao contexto histórico aí dos Jogos Olímpicos, que quer fazer para o professor Silvanei, o chat tá ali, tá aberto, tá bom? Vocês podem tá perguntando. O que eles até jogavam, professor? Deixa um tempinho, se vocês quiserem perguntar para ele. E já logo em seguida eu vou iniciar a minha parte, tá bom? O que ele jogava, o professor Lucas vai falar, né? Tem mais para frente ali os slides, vai mostrar as modalidades que eles jogavam, né? Quando foi iniciado. Exatamente. Bom, pessoal, Eu imagino muito. primeiramente, boa noite a todos, boa noite à diretora Roseli, que também está assistindo aqui com nós. Pessoal, o meu objetivo aqui nessa aula complementar de hoje é mostrar para vocês um pouco mais sobre as modalidades, né? Quais eram as modalidades lá nas Olimpíadas da Grécia Antiga e como que são também um pouco as modalidades das Olimpíadas da Era Moderna, né? Eu não vou focar tanto em cada modalidade, porque, gente, é um conteúdo muito extenso, a gente já está até um pouquinho, a gente para a hora, eu acho que eu vou acabar me estendendo, infelizmente, mas eu vou tentar passar para vocês assim de uma forma mais sucinta. Eu vou falar um pouquinho também sobre alguns ícones aí, atletas que eu acho que a maioria já conhece dos Jogos Olímpicos, que é bacana estar passando para vocês. Eu acho que quem acompanha um pouco esse conteúdo do esporte já conhece bastante coisa que eu vou passar, mas para quem não conhece tanto, eu acho que vai achar bem interessante, tá bom? Então, primeiro eu vou fazer a apresentação aqui, diferente do professor Sivonei, que apresentou no Note, eu estou apresentando no celular. Então, a minha câmera sai, foca só no meu celular, ele faz meio que um espelhamento do meu celular, vocês podem acompanhar por ali, tá bom? Mas a apresentação vai ser bem parecida, uma apresentação de PowerPoint normal, tá bom? Eu iniciei ali, primeiro, eu quero que vocês verifiquem uma coisa para mim. Vão ali no chat, digitem se vocês estão olhando a tela do meu celular, se está aparecendo para todo mundo. Manda um sim ali para quem está aparecendo. Tá sim, tá sim, tá sim. Aparecendo. Tá? Outro detalhe, tá, galera? A Apareceu. minha internet não é tão boa, então pode ser que em algum momento a minha fala corte aqui um pouquinho, tá bom? Se acontecer alguma situação assim, vocês podem me avisar, eu repito aquilo que eu falei, tá bom? Sem problemas. Só outra coisa, galera, como eu não vou estar olhando o chat, o meu celular vai estar totalmente focado lá na apresentação, eu não consigo ver o que vocês mandam no chat, tá bom? Então, se vocês quiserem contribuir de alguma forma, falar alguma coisa a respeito do assunto, vocês podem ligar o microfone, eu deixo vocês falar também, tá bom? Ou o professor Sivonei também pode estar me avisando ali, tá? Então, agora vamos lá para a apresentação. Deixa eu só abrir o arquivo aí, galera. Ok. Então, pessoal, a gente vai falar sobre os Jogos Olímpicos, né? Como a gente estava falando sobre coronavírus na aula passada, eu dei essa ideia para o professor Sivonei, nós amadurecemos, né, para falar dos Jogos Olímpicos, né? Meio que linkar, fazer um gancho, né? Como devido à pandemia não aconteceram os Jogos Olímpicos, então a gente resolveu falar, né? Aproveitar que esse ano seria um ano de Jogos Olímpicos. Então, se vocês olharem ali no canto superior esquerdo da tela, aquilo ali é o slogan do que seria, né, os Jogos Olímpicos desse ano. Pessoal, tem alguém fazendo algum barulho ali, por favor, desliga o microfone, senão vai atrapalhar. Esse seria o slogan do que seriam os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2020 em Tóquio, né? Tóquio já sediou uma Olimpíada em 1964. Aí eles se candidataram e receberam novamente a oportunidade de estar sediando, né, a 32ª Olimpíada. Aconteceria esse ano, né, Olimpíadas de Verão de Tóquio, porém, como aconteceu a pandemia, ela foi adiada, né? Até antes a Sara mandou ali no chat, ela estava correta ali com relação à data, né? Ela foi adiada, ela vai ter início no dia 23 de julho de 2021, né? Uma sexta-feira, e ela tem o término no domingo, dia 8 de agosto. Então, dia 23 de julho, eu não sei como é que vai ser ano que vem o calendário escolar, mas quem sabe vocês possam até acompanhar em casa, né? A abertura dos Jogos Olímpicos, toda aquela cerimônia,
o acendimento da tocha olímpica, é um evento bem bacana, eles sempre fazem um evento, assim, incrível, principalmente mais recente, né, com toda a tecnologia que tem hoje em dia, e ainda mais o Japão, né, que é um país de primeiro mundo, tenho certeza que vai ser um evento enorme, gigante, vai ser bem bacana. Bem, continuando, eu vou primeiro começar a falar com vocês sobre as Olimpíadas da Grécia Antiga, né, a gente vai voltar um pouquinho lá, vamos falar das modalidades, quais que eram as principais, e como vocês podem ver ali, essas que estão ali são as 5 principais, né, eles iniciaram com as corridas, tem também as lutas, o pentatlo, que é uma junção de várias modalidades, que eu já vou estar explicando para vocês, as provas atléticas, né, que são as provas de campo, e as provas hípicas, aquelas que envolviam cavalos, né. Muito bem. Então, pessoal, as corridas, né, elas foram uma das primeiras provas que iniciaram com os Jogos Olímpicos, né, eles corriam numa pista oval, muito semelhante ao que é hoje em dia, e eles denominaram ela de Stadium, com esse nome. Ela media 192 metros e 27 centímetros. Então, o nome estádio, onde a gente conhece hoje, deriva dessa palavra aí, Stadium, né, do grego, que eles denominavam como o evento deles de corrida. Anos depois, né, já na 13ª edição, eles acrescentaram mais uma modalidade de corrida que tinha o dobro da distância do stadium, que eles chamavam de diaulos, e não é que eles aumentaram a pista, tá? Só dava mais uma volta, e assim foram evoluindo as modalidades de corrida, né? As provas atléticas são as provas de campo, ok? E nessa envolvem lançamentos, arremessos, como, por exemplo, lá na Grécia Antiga, eles tinham o acum, que seria como se fosse o lançamento de disco, eles lançavam lanças, né, que elas podiam chegar até 1,70 m de comprimento, e eles também lançavam os discos, não eram do mesmo material, mas um pouco semelhante, porém muito mais pesado, né, o lançamento de disco hoje é feito com aqueles discos de metal, um material bem preparado para isso, e eles faziam com discos feitos de pedra, cobre, metal polido, com esse peso de 5 quilos. Então, imagina, né, galera? Assim, se a gente parar para pensar em marcas, é totalmente diferente, né? Por causa que os materiais eram diferentes, pesos eram diferentes. Inclusive, daquela época, muito pouco se tem a respeito de números, né? Do que os atletas conseguiam desempenhar, né? E tinha também o que eles chamavam de PEDMA, que seria mais ou menos o que é o salto em distância, né? Ele também é uma prova de campo. Inclusive, tinha algumas variações onde os atletas saltavam com peso no corpo, né? Então, além de ter que saltar uma distância maior possível, eles também saltavam com pesos. Era um pouco diferente do que é hoje, né? Hoje existem várias variações de saltos, né? Tem o salto em altura, tem o salto triplo. Enfim, continuando. Lutas, eles tinham 3 formas de modalidades de luta, né? O pali, que seria o que é a greco-romana, ainda tem até hoje nos Jogos Olímpicos, né? A greco-romana. O pigme, que seria como se fosse o boxe, né? Seria um esporte apenas de lutas que envolviam apenas o punho, né? Não tinha golpes com membros inferiores, só com os punhos. E o pancrácio, que seria a luta livre, né? Uma espécie de luta livre, muito parecida com o MMA, como é o MMA hoje, né? Como o professor Sivonei citou antes, né? O objetivo não era que acontecessem mortes, mas no pancrácio, como era uma luta livre, com várias regras deliberadas, poderiam surgir situações até onde os atletas morressem, né, na disputa. Então, o pentatlo, ele juntava 5 tipos de provas, né, envolvia corrida, envolvia lançamentos, arremessos, tanto de dardo quanto de disco, salto em distância, e também havia a luta, né, a luta eles utilizavam o pali, era como se fosse um desempate, então os atletas praticavam todas essas modalidades do pentatlo, e o pali, né, o que seria a greco-romana, seria para desempatar, né? As primeiras eram classificatórias, depois viria um desempate na luta mesmo, né? As provas hípicas, né, que envolviam cavalos, eram corridas em hipódromos, com umas espécies de carros, como se fossem os carros, vocês já devem ter visto isso em filmes, desenhos, eles chamavam de bigas, né, quando era puxado com 2 cavalos, ou quadrigas, quando eram puxados por 4 cavalos. Eles davam 12 voltas no hipódromo. E era meio que um vale-tudo também. Acabava acontecendo trapaças, esse tipo de coisas, era comum, né? O curioso que tem, né, o caso curioso é que, assim, por exemplo, naquela época, nem todos os atletas que disputavam, as pessoas que corriam com os cavalos, com as bigas, enfim, eles não tinham dinheiro, eles não eram proprietário daquele equipamento ou dos animais.
E quando eles venciam essas provas, a premiação, mesmo que fosse lá aquela coroa de louros, não vinha para o atleta que correu, e sim para o dono, o proprietário do material, seja do cavalo, seja da bigas, entende? Então também tinha essa diferença com relação ao que é hoje, né? Enfim, terminamos então ali a parte da Grécia Antiga, vamos falar agora rapidinho um pouco da Era Moderna, né? Essa imagem vocês podem ver, ela representa uma modalidade de corrida, né, do atletismo. Vocês podem ver que à esquerda tem um bloco de saída do que seria a primeira disputa de corrida nas Olimpíadas, nos Jogos Olímpicos, e o que seria um bloco de saída hoje. Vocês podem reparar ali na esquerda que tem atletas fazendo saída alta, outros com saída baixa, enquanto no lado direito tem todo mundo ali o bloco de saída bonitinho, né? Bacana. Ok. Antes da gente falar sobre as Olimpíadas, a gente vai falar um pouquinho das Olimpíadas de verão, de inverno, as Paralimpíadas, né? Vocês precisam entender que hoje não existe só os Jogos Olímpicos de verão, tem essa diferença, né? Tem os Jogos Olímpicos também de inverno, que a partir de uma certa data ele começou a ser realizado, agora nas Olimpíadas da Era Moderna. A gente vai estar falando sobre isso também depois. Só quando a gente para pensar, né, a gente teve a Olimpíada do Rio em 2016, ela aconteceu no meio do ano. Mas meio do ano para nós, a gente está na estação de inverno, porém eram Olimpíadas de verão, né? Porque, assim, quando eles consideram a Olimpíada de verão, eles consideram a maioria dos países do hemisfério norte. Inclusive, a grande maioria dos países que sediaram as Olimpíadas são do hemisfério norte. No meio do ano, para eles lá é verão, enquanto para nós é inverno, ok? E depois também as Olimpíadas de Inverno, eu vou estar citando também um pouquinho a respeito das regras. Mas agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, abrir a participação. O que um esporte precisa para ele se tornar um esporte olímpico? Eu vou lá no chat agora, eu quero ver um pouco o que vocês vão falar, eu quero ver a opinião de vocês, tá? O que um esporte precisa para se tornar um esporte olímpico? Podem colocar ali no chat. Muita dedicação, muito treino. Sim, não, mas, Sara, eu quero dizer assim, com relação às características do esporte, o que ele precisa para ele poder entrar no programa dos Jogos Olímpicos? Não pode ser muito agressivo? Eu não diria isso, porque a questão de lutas não é que ela estimula a agressividade, mas, de certa forma, né, Nicolas? Uma gama de pessoas que são fãs. Legal, Emanuel. Ser competitivo. Entendi. Não, competitivo sim, né? Claro, né? Um esporte. Mas não deixa de ser isso também. O que mais, galera? Estou esperando aí alguém falar um detalhe importante. Saber respeitar, ok, Sara? Mas, galera, tem outros detalhes que são primordiais para que ele possa entrar no programa dos Jogos Olímpicos. Bons atletas, ok. Também, o que mais, galera? Treino. Galera, vocês estão focando muito assim nos atletas, mas o que o esporte precisa com relação ao impacto mundial, entende? Estatura? Não. Respeito, ok, isso faz parte da Carta Olímpica. Mas ainda não, galera. Que várias pessoas pratiquem. Legal, Marcelo, tá chegando, digamos assim, tá esquentando, tá chegando em um dos detalhes aí. Precisa chamar atenção, sim. Tem que ser praticado em mais de 75 países, muito bem. Alguém chegou lá agora onde a gente queria chegar, Vitória. Eu vou passar para vocês lá o próximo slide, a gente vai começar a falar e vocês vão ver que não é apenas um detalhe que faz com que o esporte possa participar das Olimpíadas. São várias coisas, ok? Então, vamos começar, né? Primeira coisa, ele tem que ser reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional. O COI, ele é o que organiza todos os Jogos Olímpicos, ok? Então, primeira coisa, esse esporte tem que ser reconhecido. E o que faz um esporte ser reconhecido pelo COI, né? Então, ele tem que ser organizado por uma federação esportiva internacional. Vamos dar um exemplo, a FIFA. A FIFA, ela rege o futebol, rege o futsal, então ela é uma federação esportiva internacional. Sendo assim, o futebol pode participar. Todos os esportes que fazem parte têm que ter a sua federação internacional. Se não tiver, ali já elimina, já não pode participar, ok? O segundo item que tem ali, o jogo limpo. O que é isso, né? A Federação Internacional do Esporte que quer participar, ela tem que se comprometer com o Código Antidoping e a Carta Olímpica. O que é o Código Antidoping, né? Isso é para que os atletas eles não usem substâncias ilícitas que melhorem, por exemplo, o desempenho deles, né? E a Carta Olímpica, como que eu ia falar? Exatamente, a Carta Olímpica,
ela tem um propósito de tentar, tipo, estabelecer princípios e valores do movimento olímpico, ok? Então, tem esses dois detalhes aí também, que também fazem o esporte poder participar das Olimpíadas. Próximo item, popularidade, né? Ali teve alguém que falou a questão da quantidade de países que tem que participar ou praticar o esporte. Então, pessoal, o COI, ele pode reconhecer como esporte determinada modalidade, mas não significa que ela vai ser inserida no programa dos Jogos Olímpicos, porque é necessário preencher uma requisição oficial e também é obrigatório que pelo menos homens de 75 países em 4 continentes pratiquem frequentemente a modalidade. E no caso das mulheres, é necessário que 40 países em 3 continentes pratiquem frequentemente. Então, se o esporte, vamos falar o futebol masculino, ele tem que, pelo menos em 75 países de 4 continentes, ser praticado. Agora vamos falar, por exemplo, do futebol feminino. É uma exigência menor, teria que ser, então, 40 países em 3 continentes. Ok? O que mais que a gente tem ali? Motores e esportes mentais. O automobilismo, pessoal, ele é considerado um esporte, ok? Porém, quando a gente fala de esportes com propulsores, ou no caso com motores, os Jogos Olímpicos não permitem que participem, ok? Então, se a gente fala esportes que envolvem corrida automotiva, é totalmente excluído, por envolver questão de propulsão, né? Questão de motores. Jogos mentais, vamos dar um exemplo, xadrez. Aqui tem um pessoal aí que gosta de xadrez, nessa turma que pratica. Por que o xadrez não faz parte, né? A gente tem que pensar que os Jogos Olímpicos, né, ele tem muita visibilidade hoje em dia, né? Então eles escolhem esportes que tenham que tragam lucro, né, que tragam visibilidade. Agora vocês parem para pensar, fora as pessoas que gostam, que são aficionadas pelo esporte que envolve, assim, xadrez ou esportes mentais, fora essas pessoas, as outras pessoas talvez não tenham tanta atenção com isso, certo? Então, se de repente uma TV ali, um canal, transmitisse um jogo de xadrez que poderia durar até 2 horas, isso acabaria não chamando tanta atenção, não traria tanto lucro, ok? Então, por isso, eles também não são incluídos no programa dos Jogos Olímpicos. Próximo item é quem vai sair. Então, pessoal, os Jogos Olímpicos, digamos assim, eles têm um limite de esportes para oferecerem, para serem competidos, e toda vez que eles acrescentaram um novo esporte, eles tiraram outro. Eles estão sempre visando aqueles que têm mais, que são mais atrativos, e eles vão experimentando, vão testando. Como, por exemplo, o futsal também já foi um esporte teste, ele já entrou como teste nas Olimpíadas, mas não se firmou. Depois a gente vai estar falando, inclusive, o porquê, tá? Então, tem esse detalhe. Para sair um, tem que entrar, para poder entrar um, tem que sair outro, ok? Próximo item, novas gerações. Aí eu vou estar mostrando depois no próximo slide que tem novos esportes que vão ser praticados agora, terão novas competições de novos esportes nessa próxima Olimpíadas de Tóquio 2021. Vão ser incluídos alguns, eles entram como um esporte teste, mas não quer dizer que eles vão se firmar. É um teste. Se trazer bastante visibilidade, trazer bastante lucro, né? Questão que envolve patrocinadores, que envolve atletas, federações, se isso trazer bastante lucro, ok. Eles podem permanecer, mas eles entram primeiramente como teste, ok? Por que o futsal não faz parte dos Jogos Olímpicos? Então, ele já fez parte, ele já participou, já entrou como modalidade de teste, e eu vou falar um pouquinho disso porque o futsal é um esporte muito popular aqui na nossa região, né? Muitos alunos gostam desse esporte, são aficionados por isso, então eu vou estar explicando por que ele não se firmou nos Jogos Olímpicos. É que, assim, a Federação Internacional, a FIFA, ela teve um embate político com o Comitê Olímpico Internacional. Por quê? Porque o Comitê Olímpico Internacional queria que atletas de mais de 23 anos participassem dos Jogos Olímpicos, na modalidade de futsal. E a FIFA foi contra isso, ok? Por quê? Porque a FIFA acredita que se os atletas principais de mais de 23 anos participassem dos Jogos Olímpicos, isso ia diminuir o tamanho do evento da Copa do Mundo de Futsal. E, além disso, a Copa do Mundo de Futsal acontece também no mesmo ano dos Jogos Olímpicos. Então, por isso, eles não entraram num acordo e o futsal acabou saindo das Olimpíadas. Ele participou só uma vez e saiu. E também agora a gente vai mostrar um pouquinho para vocês, né, um pouco dos novos esportes que vão entrar nas Olimpíadas de 2021. Então, a parte do porquê os esportes olímpicos, o porquê que determinado esporte não faz parte dos Jogos Olímpicos, espero que vocês tenham entendido. E o porquê
o que o esporte tem que ter para ele poder participar. Ok, galera? Então, agora vamos falar um pouquinho das modalidades. Antes disso, a gente vai falar um pouquinho, vou mostrar para vocês rapidamente o que são os Jogos Olímpicos de Inverno. Então, pessoal, eles começaram em 1924, foi a primeira edição. Eles começaram com um número mais reduzido de modalidades, depois aumentaram. Hoje, atualmente, tem 15 modalidades, além das suas variações, né? Vocês podem estar olhando ali aquela lista que eu coloquei, de alguns esportes ali. E assim, né, as Olimpíadas de Inverno, os países que se candidatam, eles têm que ter uma estrutura para se candidatar, né? É claro que se for um país de clima tropical que não tem uma estrutura para adaptar uns Jogos Olímpicos de Inverno, que seria muito difícil comparando todas as modalidades que tem, né? Porque tem esportes que envolvem esqui, que envolvem snowboard, então eles descem montanhas de gelo, não tem como a gente criar isso artificialmente, ou seria uma coisa absurda, né? A gente não pode dizer que não tem como, porque senão os países ali do Emirados Árabes, eles inventam um ginásio gigante e criam uma montanha, não dá para treinar nada daqueles caras, principalmente algo que se envolve dinheiro, né? Mas os países que têm um clima mais gélido, principalmente países que ficam mais próximo aos extremos dos polos, são os países que normalmente se candidatam para as Olimpíadas de Inverno, né? Eu não vou estar citando agora cada esporte um por um, porque isso acabaria tomando algum tempo, mas eu acredito que alguns que estão ali vocês já conhecem, né? Tem alguns que são bem populares, como o hóquei no gelo, a patinação, o snowboard, talvez o curling, alguém conhece também, ok? Então vamos seguir em frente. Os Jogos Olímpicos de Verão, né? A gente está falando agora os da Era Moderna, ele tem 47 modalidades olímpicas, com 36 esportes que têm seus variantes, né? E eu vou falar em específico só dos esportes que vão entrar, que são novos agora nas Olimpíadas de 2021, né? O primeiro, que é o beisebol ou softball, a gente fala, no caso, o masculino beisebol e o feminino, eles jogam softball, é muito semelhante, com pequenas variações, vai estrear em 2021. Talvez, assim, vocês, aqui na nossa região não seja popular, mas no Brasil também se pratica o beisebol, ok? Então, no mundo todo, é um esporte que já se disseminou e que ele vai poder estar entrando aqui nas Olimpíadas. Como ele tem muita visibilidade nos Estados Unidos, né? Inclusive, com certeza, eles vão ser os campeões, isso não se discute, né? Como o basquete, por exemplo, né? É um esporte deles, então, com certeza, eles vão ser os campeões. Então, o beisebol vai entrar, eles vão ver qual que vai ser a visibilidade, quem sabe se firme, quem sabe não. O basquete, ele já está há um bom tempo nas Olimpíadas, ok? Mas vai entrar agora uma modalidade, uma variação, que é o basquete 3 contra 3, que ele joga em uma tabela só. Vai entrar agora em 2021. O karatê também, ele ainda não participava das Olimpíadas, né? A gente já tinha visto ali o judô, a greco-romana, o taekwondo. O karatê agora vai entrar em 2021, ok? A escalada esportiva, pessoal, para quem me conhece há um bom tempo já na Escola Emílio, lá desde 2017, 2018, uma vez até eu fiz um projeto de atividades de aventura com meus alunos pequenos, ali do Fundamental 1 e Jardim de Infância, e eu fiz uma parede de escalada. Quem lembra que ela ficava lá onde era o parquinho lá das crianças pequenas, aquilo lá é um esporte, né, escalada esportiva, e eles vão acrescentar isso nos Jogos Olímpicos, só que ela tem outras variações, não só como aquela que vocês viram lá. Tem uma que é em formato de corrida, tem uma que é em formato de dificuldade, ok? Vai ser acrescentada nos Jogos Olímpicos de 2021. Nós temos também o skate agora conseguiu ganhar uma visibilidade, é um esporte que também já é praticado em todo mundo, vai entrar nas Olimpíadas de 2021, talvez tenha alguém aqui que já pratica skate, vai achar bacana, vai poder acompanhar. E o surf também vai entrar em 2021, né? Eu não sei exatamente como que vai acontecer, porque assim, se algum país, de repente, não é banhado por oceanos, né, um país que, de repente, se concentra, vamos dar um exemplo, lá no centro da Europa, fica um pouco complicado, né? Não sei se eles vão, de repente, tentar fazer isso artificial ou não, por isso eu não sei se é um esporte que fica para o futuro nas Olimpíadas, mas o Japão, como é uma ilha, né, com certeza vai estar participando. Vai estar esse esporte lá. Beleza, Jogos Olímpicos de Verão. Agora vamos falar rapidamente dos esportes paralímpicos. Eles acontecem, não diria paralelo, mas logo em seguida que termina os Jogos Olímpicos, normal, já vem o Paralímpico, né, que são para os atletas que têm necessidades especiais, e ali tem uma lista dos esportes individuais, né, galera? Assim, eles fazem, digamos assim, uma avaliação do atleta, porque cada pessoa
tem uma necessidade diferente. Vamos dar um exemplo ali, como vocês podem estar olhando essa imagem de atletas de corrida, né? Tem pessoas que, de repente, têm uma amputação na região do tornozelo, tem outros que têm na região do joelho, acima do joelho, e isso influencia diretamente no desempenho do atleta. Então, eles tentam avaliar para que a modalidade do esporte fique de forma mais justa possível, para que pessoas não tirem grandes vantagens da sua debilidade, ok? Esportes paralímpicos, modalidades coletivas, tem o futebol 5 e futebol 7, né, são para cegos, acontece num gramado sintético, vôlei sentado, goalball e o basquete cadeira de rodas, ok? E os esportes paralímpicos de inverno, também tem uma lista ali de esportes, vocês podem ver que a lista é bem menor do que as Olimpíadas para as pessoas que não são portadores de necessidades especiais, porque eles têm que adaptar o esporte para essas pessoas poderem participar, ok? Pessoal, esse aqui é um quadro de medalhas das histórias das Olimpíadas da Era Moderna, né? Desde o início das Olimpíadas, a premiação acabou sofrendo algumas mudanças, né? Desde quando voltou às Olimpíadas. No começo só tinha 2 medalhas, a medalha de prata e a de bronze. O primeiro ficava com a prata, o segundo com o bronze e o terceiro saía com a mão abanando. Depois, mais para frente, foi acrescentada a medalha de ouro e o terceiro também passou até a premiação. Teve Olimpíadas onde a medalha de ouro era de ouro maciço, mas hoje em dia a medalha de ouro ela é feita de prata e banhada a ouro. A medalha de prata para o segundo e o bronze para o terceiro. Vocês vão ver que os Estados Unidos tem uma dominância gigante, né, sobre as Olimpíadas, né? E logo em seguida vem a União Soviética, né, a Rússia, desde que mudou. E é interessante que vocês percebam isso, porque que esses dois países dominam mais, têm certa dominância, porque assim, se a gente para pensar no contexto do que a gente viveu ao longo da história, principalmente das guerras, toda vez que a gente assiste um filme de guerra ou coisa assim, a gente percebe que lá nos campos de treinamento, os atletas têm sempre uma pista para estar correndo, para estar se exercitando, claro, para manter a forma física, desde que eles vão estar indo para uma batalha, para uma guerra, mas isso acaba tendo reflexo também em muitos dali, que eram soldados, viraram atletas. Não sei se alguém aqui já assistiu o filme Invencível, que fala da história do Louis Zamperini. Ele era um atleta, ele corria ali como se fosse hoje a modalidade ali de 1.500 metros, e o que aconteceu? Ele serviu o exército, ele foi para a guerra, eles caíram de avião, foram capturados lá pela guarda japonesa, passaram por campos de concentração. É um filme bem legal para quem quiser assistir. Ele tem um pouco esse contexto dos Jogos Olímpicos e da guerra. Bem bacana, não sei se o professor Sivonei já assistiu, se alguém já assistiu, depois eu vou até estar olhando o chat ali. Mas é um filme bem bacana. Então, como os Estados Unidos e a União Soviética sempre ali, né, um contra o outro, querendo mostrar quem era melhor, não só nisso, nos esportes, mas teve ali a corrida espacial, teve a questão do armamento bélico também, eles sempre querendo mostrar um para o outro ali o período da Guerra Fria. Então, no esporte não foi diferente, ok? E vocês podem olhar essa lista e devem estar se perguntando, e o Brasil? Onde é que está o Brasil? Então, galera, a gente não figura nem entre os 20 primeiros. O Brasil não é uma potência do atletismo, apesar de que, por a gente ser o país do futebol, o país que mais ganhou no futebol, a gente acha que nós somos dominantes no esporte, mas na maioria dos esportes nós não somos os melhores do mundo, né? Apenas em alguns. O Brasil ali figura na 36ª posição, ele tem 30 medalhas de ouro, 36 de prata, e 63 de bronze. Vocês podem reparar, a gente está atrás até de países como o Quênia, por exemplo. Porém, o Quênia, ele é um país potência nas competições de maratona. Eles têm grandes maratonistas. Então, por isso, ao longo da história das Olimpíadas da Era Moderna, eles ganharam muito prêmio na maratona. Por isso que eles estão ali na frente. Essas 31 medalhas de ouro deles, eu não consigo destrinchar exatamente quantas, mas a grande maioria, 90%, veio de maratonas, ok? Saindo agora um pouquinho do quadro de medalhas, nós vamos falar um pouquinho sobre ícones do esporte, mas nessa parte eu quero a participação de vocês. Eu sei que a gente está atrasado, a gente passou um pouquinho já do tempo, mas eu quero a participação de vocês. Eu quero que vocês falem agora um pouco ali no chat. Quando vocês pensam em Jogos Olímpicos, seja de inverno, de verão, paralímpico, que atleta vem na cabeça de vocês? Quem que é o principal atleta das Olimpíadas que vocês conhecem? Guga, o tênis, o Guga já foi. Menino Ney. Neymar conseguiu a primeira medalha de ouro desculpa. A primeira medalha de ouro do futebol brasileiro. Eles já tinham conseguido prata, bronze, mas nunca tinham conseguido ouro. E isso até em gerações mais talentosas, lá com Ronaldo, com Ronaldinho, enfim.
nunca conseguiram ouro olímpico. O Neymar conseguiu nas últimas Olimpíadas, e inclusive no Brasil, né? Quem mais? Usain Bolt, legal, Sara. Com certeza ele é um atleta que representa muito as Olimpíadas, né? Um grande campeão. Gabigol. Ah, o Gabigol participou. Exatamente, o Gabigol fazia parte daquele elenco que foi campeão de futebol nas Olimpíadas de 2016. Não tá errado. O Coutinho não lembro se fazia parte daquele elenco. Mas, enfim, eu vou mostrar para vocês alguns atletas que são ícones, que talvez vocês já conhecem. Ok, Sara, sem problema. Vou mostrar para vocês alguns atletas que são ícones, que toda vez que a gente vê a imagem deles, a gente já associa aos Jogos Olímpicos, ok? Vamos voltar lá. O primeiro deles, vamos passar aqui a imagem. Michael Phelps, né? O Michael Phelps é um ícone da natação. Ele já foi medalhista de ouro em todas as modalidades, nado crawl, peito, costa, borboleta. Ele tem 28 medalhas, dentre elas 23 de ouro, 3 de prata e 2 de bronze. Ele é o maior medalhista olímpico, ok? Ele já passou por algumas situações onde tentaram procurar doping nele, achavam que ele tinha alguma coisa assim, substâncias ilícitas que melhoravam o desempenho dele, mas a verdade é que o biotipo físico dele facilita muito, né? Ele é um cara que tem uma envergadura enorme, ele tem quase 2 metros de altura, é um cara que tem baixa porcentagem de gordura corporal também, uma ótima flutuabilidade, então, digamos assim, o corpo dele foi feito para essa prova, então não tenho o que discutir, né? O Michael Phelps é um fenômeno da natação. Muito bem. Usain Bolt, todo mundo conhece, né? Ele é recordista, principalmente ali nos 100 e 200 metros, foi tricampeão olímpico, tem o recorde mundial de velocidade dos 100 metros e do 200 metros, 200 agora eu não lembro exatamente qual que é a marca, acho que seria cerca de 18 segundos, mas o de 100 metros é o 9,52 dele, que ainda é imbatível, né? Hoje ele já é um ex-atleta, né? Hoje o principal nome, o último campeão dessa modalidade ali foi se não me engano, o Christian Coleman, eu acho que fez 9,76, coisa assim. Mas ele tem essas marcas e eu acho que vai demorar bastante. Essa imagem é bem emblemática, né? Que quando ele vencia os adversários, ele conseguia botar uma distância tão grande na frente deles que ele conseguia até olhar para trás, né? Porque é uma prova de muita concentração, você não pode se distrair com nada. Concentração total, força máxima, entende? Mas ele tinha uma vantagem tão grande que ele tinha ele até fazia essa, digamos assim, acontecia essa situação onde ele olhava para trás para, digamos assim, não seria um deboche, mas para mostrar a superioridade mesmo dele. E é engraçado que vocês podem olhar, ele é um atleta muito mais alto e ele tinha uma saída muito ruim. Ele não era bom nos primeiros metros, nos 30 primeiros metros ele nunca estava na frente, mas considerando que ele é um atleta alto, considerando a explosão muscular dele e a passada mais larga, por ter as pernas O mais... ruim dele é o meu melhor. Oi? O ruim desse moço aí é o meu melhor, que eu consigo correr. Mas eu não corro, né? Sim, Eu tô sim. mofando. Tá bom. Então, galera, continuando, agora o próximo. Essa aqui eu acho que poucos conhecem, poucos ouviram falar dela. A Nadia Comaneci, ela é uma ginasta romena, ok? Ela tem um feito muito histórico nas Olimpíadas, principalmente ali na questão da ginástica artística, porque ela conseguiu uma façanha que poucos conseguiram e ela foi a primeira a conseguir isso, né? Nas Olimpíadas de 76 em Montreal, ela conseguiu o primeiro 10 inédito, a primeira nota 10 inédita da ginástica. Bonita ela. Ela passou no Fantástico. Que pareça, vocês estão olhando ela, quantos anos vocês acham que ela tinha nessa imagem? Uns 16 ou 14. 26. Uns 20. Galera, ela tinha 14 anos. Ela tinha 14 anos. Nossa, Mentira. a mulher tomou Exatamente, ó, testosterona. Pensando em vocês hoje ali com seus 13, 14 anos, essa menina com 14 anos já era campeã olímpica e conseguia o seu primeiro 10 inédito. Primeiro da história, tá, galera? Não sei nem Galera, fazer só escuta aqui um direito. pouquinho, ó. Na ginástica é um pouco diferente das outras modalidades, que é assim, todos os atletas partem da nota 10 e conforme eles realizam os elementos, eles vão sofrendo descontos na nota, ok? Então, assim, cada errinho que você comete vai acontecendo um desconto. Ela fez uma apresentação perfeita e conseguiu um 10. E ela é um ícone da ginástica no mundo todo. Ela, principalmente nas Olimpíadas, ela não é a maior medalhista. A maior medalhista é uma soviética, mas uma russa. Porém, ela é provavelmente assim, a que mais tem visibilidade por esses feitos históricos dela. Os ícones brasileiros, galera, eu não vou me estender muito aqui, porque a gente já passou muito tempo, já passamos 15 minutos, tá?
Aqui tem uma lista de feitos de atletas brasileiros nas Olimpíadas, apesar de a gente não ser uma potência, a gente tem nossos ídolos também nacionais, né? Tem o Ademir Ferreira do salto triplo, aí ele foi bicampeão olímpico, 52 56. Ele, no mesmo dia, ele bateu o recorde mundial 4 vezes do salto. É lógico que a marca daquela época lá, a ser batida, era muito menor, mas mesmo assim, isso não tira a grandeza do feito dele. A Maria Lenk foi a primeira atleta brasileira e sul-americana a participar de uma Olimpíada, em 1932. O João do Pulo, esse caso também é muito polêmico, porque assim, esse cara ele estava fazendo os melhores saltos do mundo, ok? Chegou nas Olimpíadas de Moscou em 1980, os soviéticos também tinham grandes saltadores. E o que aconteceu? Eles alegaram que teve 2 saltos dele regular, e esses ambos saltos bateriam o recorde olímpico e dariam ouro para ele. Mas como os fiscais de provas eram soviéticos, existe a polêmica de que eles colocaram irregularidade onde não tinha, para que os atletas soviéticos ganhassem o ouro. Mas a gente poderia ter hoje o João do Pulo como um recordista, a gente tem um atleta brasileiro recordista de uma modalidade, certo? E, porém, isso não aconteceu, né? Existe a polêmica, né? Há quem diga que não, há quem diga que sim. Enfim. A Sara Menezes foi mais recente, na Olimpíada de 2012, no judô, foi a primeira atleta mulher a ganhar uma medalha de ouro em modalidades de luta, ok? Atletas mulheres várias já ganharam medalha de ouro, a gente tem as meninas do vôlei que são bicampeãs olímpicas, né? Mas essa foi a primeira das lutas. O Robert Chard e o Torben Grael, ambos são os maiores medalhistas brasileiros, eles têm 5 medalhas, 2 de ouro, 1 de bronze e 2 de prata, ok? Ambos do velejamento, né? Porém de gerações diferentes. E o Arthur Zanetti é o nosso maior nome atual da ginástica. Ele foi para as Olimpíadas de 2012, foi campeão olímpico nas argolas, né? E ele também é um fenômeno brasileiro na ginástica artística. É um dos caras que leva o nome do Brasil na ginástica, né? Então também ele é um grande ícone brasileiro. Ok, galera? Finalizamos. Dúvidas? Agora eu vou abrir um pouquinho lá o chat. Eu sei que a gente passou da hora, mas se vocês têm dúvida a respeito das modalidades, vocês podem estar perguntando. Eu vou lá no chat agora. Inclusive, eu vou finalizar a apresentação. Ok, galera. Podem agora estar falando ali no chat, se vocês têm dúvidas, alguma coisa que vocês queiram saber a respeito das modalidades. Uma coisa que eu não falei para vocês durante a aula é que, assim, eu citei o caso da Nadia Comaneci, que ela participou com 14 anos, hoje já não acontece mais isso. Hoje tem os Jogos Olímpicos da Juventude e apenas atletas de mais de 18 anos participam, ok? Antes disso, eles participam de outra modalidade das Olimpíadas, porém, para pessoas mais jovens, atletas mais jovens, ok? Galera, eu gostaria agora de ouvir de vocês. Tem alguma dúvida? Quantos anos aquela guria tinha quando ganhou? Não. A Nadia Comaneci tinha 14. Em que ano? Mas eu vou falar para vocês, o esporte, a ginástica, hoje as maiores atletas, né, são as russas e as chinesas, é um esporte muito precoce. E o que o meu professor de ginástica passou para mim na faculdade é que não é um esporte saudável. Por quê? Porque atletas de mais de 30 anos acabam sofrendo com lesões, eles acabam levando lesões assim para a vida inteira, problemas de articulares e tudo mais, porque é um esporte que força muito, e eles começam muito cedo, ok? Os esportes Professor, olímpicos, mas vai ser... Qual pergunta, Emanuel? Pode falar, quem está falando? O kickboxing, ele pode ser um esporte olímpico ou não? Então, Nicolas, é aquilo que eu falei, né? Ele precisa passar naqueles pré-requisitos que eu mostrei. Se ele for difundido por todo mundo, se ele atender aquelas questões do número de países e continentes, entende? Ele tem que passar por todas essas coisas. Ele tem que ter uma federação internacional que faça o regimento do esporte. Tem que também se comprometer com a questão antidoping, com a carta olímpica, entende? Tem tudo isso aí. Eu não descarto que possa ser algum dia, entende? Modalidades de lutas podem ser acrescentadas, mas como eu falei, nessas Olimpíadas foi aberta uma exceção. Vão entrar novas modalidades sem sair outras, mas para próximas Olimpíadas a gente não sabe se eles vão continuar com essa exceção aberta, se vão poder acrescentar mais modalidades. Daí tem também essa questão da visibilidade. É o esporte que vai ser lucrativo para quem está transmitindo, entende? Tem essas questões aí, Nicolas. Professor, os esportes, jogos eletrônicos, de videogame, vai ser qual videogame, assim, queria saber?
Então, né, eu ainda não pesquisei a fundo sobre isso, a respeito de que tipo de plataformas que eles vão estar incluindo nos jogos eletrônicos, se eles vão definir isso por plataformas, por jogo específico. Por exemplo, vai entrar só o League of Legends, vai entrar, um exemplo só hipotético, claro que não, vai entrar mas só meio o Free Fire. que já existem competições de certos jogos. Já, competições mundiais com certeza existe, mas é como eu falei para vocês, galera. Para um esporte entrar na Olimpíada, não basta ter uma competição mundial. Tem que ter uma federação internacional que rege o esporte. Hoje, os esportes eletrônicos são considerados esportes, sim, mas tem que passar por todas aquelas questões para ele poder entrar no programa dos Jogos Olímpicos, entende? Mas o jogo tem que ser questão de rentabilidade, muito famoso. Tem que ser muito famoso, porque assim, a questão de rentabilidade, não tenho dúvida nenhuma que seria um sucesso. Tem muita gente que quer acompanhar, sem dúvida nenhuma. Mas assim, eu não acredito que ele vai entrar por outros quesitos, entende? Graças a Deus. Eu acho que o Fortnite entraria. Se Jogos Olímpicos fosse aberto para jogos eletrônicos e entrassem, nossa, cara, hoje em dia os jovens do Brasil, a gente já tem vários prodígios, nossa. Se o Fortnite entrasse, eu baixava o Fortnite. Mas Free Fire é ruim, hein? Também acho. Eu ia ser um atleta de FIFA, né? Não sei se ia ser um dos melhores, mas enfim. Galera, a gente se estendeu muito tempo, tá? Agora eu quero finalizar. Você joga Free Fire? Pessoal, por favor, agora... FIFA. Desliga o áudio, por favor. Galera, desliga o áudio, por Viva favor. doido. Pessoal, por favor, desliga Gente, o cala a áudio. boca. Então, pessoal, a gente finalizou hoje, nós finalizamos essa nossa aula complementar, ok? Então, eu me despeço de vocês agradecendo a participação, agradecendo a colaboração. Acredito que com relação à aula passada melhorou bastante, tanto a participação quanto a colaboração, ok? Provavelmente, logo daqui a alguns dias, eu não sei se eu vou continuar sendo professor de vocês, porque a professora Josiane retorna, ok? Então, eu acho mais difícil ainda na questão presencial, quem sabe um dia lá na frente, né, em outras escolas, mas talvez esse seja o nosso último contato, assim, visual, porque agora no mês de outubro, eu acredito que eu não vou estar participando das aulas complementares, como eu já participei de duas, acho que outros professores agora vão participar, tá bom? Então, agradeço a colaboração de vocês, um prazer conhecer todos vocês, tá bom? Uma boa noite a todos, e agora eu deixo o professor Sivonei também se despedir. É isso aí, pessoal. Obrigado a todos pela participação. Obrigado aí ao professor Lucas também, né? Pelas explicações, foram excelentes aí, né? Trouxe bastante profundidade aí, né? Também agradecer a presença da diretora, que está aí assistindo a aula, né? Tá por aí, Roseli? A Roseli também que está participando. Sim, tô. Aprendeu bastante, Roseli? Meu Deus, eu adoro história, né? Então, fiquei focada aqui. E o esporte também, maravilhoso, né, Lucas? Parabéns, Silvonei, Lucas. Olha, vocês foram fera. Maravilha. Aí E os alunos também, né? Parabéns aos alunos que participaram. Sim, a participação foi bem efetiva, assim, né? Os alunos participaram legal mesmo, né? A Roseli é super fã de esporte, galera. Inclusive, esse braço quebrado aí foi no jiu-jitsu, né? A Roseli é faixa preta em jiu-jitsu. Esse braço quebrado aí aconteceu assim, A patroa. né? Tô brincando, galera. Tô brincando. Então, tá bom, pessoal. Vamos finalizar, então, aqui, tá? Tudo de bom para vocês. Um grande abraço aí. Se cuidem bastante. Então, logo normalizado, a gente possa se ver ao vivo e a cores, tá bom? Todo mundo abrindo o áudio aí. Tchau. Todo mundo abrindo o áudio. Valeu, galerinha. Tchau. Valeu, boa noite. Professor!